Três mulheres tinham fugido da propriedade Mancini na última semana sozinha. Uma saiu em lágrimas, uma saiu ameaçando um processo. E a última saiu sem seus sapatos porque ela correu tão rápido. Eles disseram que Dante Mancini era um monstro, um carpo impiedoso que governava Nova York com um punho de ferro. Mas os rumores sussurravam que seus três filhos de 6 anos eram o verdadeiro perigo. Eles eram incontroláveis, ferozes, quebrados. Entre Arya Penélope, uma mãe solteira sem dinheiro com os 42 em sua conta bancária e nada mais a perder. Ela não sabia que estava entrando em uma zona de guerra. Ela não sabia que o homem nas sombras estava observando cada movimento dela. E ela certamente não sabia que um prato de bacon caramelizado e uma canção de ninar secreta mudariam o destino da família mais perigosa da cidade. Arya Penélope olhou para os pesados portões de ferro da propriedade Mancini, a chuva colando seu blazer barato à sua pele. O motorista do Uber tinha recusado dirigir pela entrada. Ele a tinha deixado no meio-fio, murmurou uma oração e partiu em alta velocidade. Ela apertou a alça de sua mala gasta até seus nós dos dedos ficarem brancos. Faça isso por Mia, ela disse a si mesma. Apenas pegue o salário. Sua filha, Mia, estava ficando com uma vizinha. A Arya tinha exatamente 48 horas para garantir este trabalho e o pagamento ad Penélope, ou eles seriam despejados. As apostas não eram apenas altas, elas eram absolutas. Ela tocou no interfone. Nome? Uma voz latiu, áspera, ranzinza. Arya Penélope. A agência me enviou. Para a posição. Um zumbido seguiu e os portões gemeram abertos. A caminhada pela entrada era 1 quilômetro de intimidação perfeitamente cuidada. A casa não era um lar. Era uma fortaleza de pedra cinza e vidro preto pairando contra o céu tempestuoso. Guardas armados patrulhavam o perímetro. Arya tinha crescido em Queens. Ela sabia como era a segurança privada e ela sabia como era músculo da máfia. Estes homens eram o último. Quando a pesada porta frontal de Carvalho abriu, ela não foi cumprimentada por um mordomo. Ela foi cumprimentada pelo caos. Um vaso Ming inestimável estilhaçou contra a parede a apenas polegadas de sua cabeça. Cacos de porcelana azul e branca choveram sobre seus sapatos molhados. Eu odeio você! Saia! Uma voz de criança gritou. Arya não estremeceu. Ela simplesmente tirou um caco de cerâmica de seu ombro e olhou para cima. De pé no topo da grande escadaria estavam 3 meninos idênticos com roupas de cabelo preto encaracolado e olhos como nuvens de tempestade. Os trigêmeos Mancini, Léo, Mateu e Enzo. Boa mira, limpa a garganta. Arya chamou sua voz firme. Mas se você está tentando me assustar, você vai precisar fazer melhor que cerâmica. Os meninos congelaram. Eles estavam acostumados a gritos. Eles estavam acostumados ao medo. Eles não estavam acostumados a uma mulher encharcada em um terno de loja de segunda mão, criticando seu braço de arremesso. Basta! A única palavra sugou o oxigênio do foyer maciço. Arya virou. Saindo das sombras da biblioteca estava um homem que parecia ter sido esculpido em mármore e pesadelos. Dante Mancini. Ele era mais alto do que parecia nas fotos de paparazzi, seus ombros largos o suficiente para carregar o peso do submundo da cidade. Ele vestia um terno de 3 peças cor carvão que custava mais do que todos os ganhos de vida diária. Seus olhos eram escuros, desprovidos de luz, e atualmente fixos nela com intensidade letal. Senhor Mancini, Arya disse, forçando seu queixo para cima. Você está atrasada. Dante disse sua voz um murmúrio baixo que vibrava em seu peito. Ele não ofereceu uma mão. Ele não pediu desculpas pelo vaso. Ele passou por ela cheirando a uísque caro e óleo de arma e sinalizou para ela seguir. Dentro de seu escritório, a atmosfera era sufocante. Dante sentou atrás de uma maciça mesa de mogno, nem mesmo olhando para seu currículo.
A agência diz que você está desesperada, Dante disse friamente, abrindo um arquivo. Viúva, filha única, aviso de despejo pendente. Você precisa de dinheiro, senhorita Penélope. Isso te torna perigosa. Isso me torna motivada, Arya retrucou, suprimindo o arrepio que descia por sua espinha. Eu preciso deste trabalho. Você precisa de alguém que não fuja quando seus filhos fizerem birra. Eu acho que somos uma combinação. Dante finalmente olhou para cima. Seu olhar era predatório, analisando-a em busca de fraqueza. Meus filhos não estão tendo birras. Eles estão de luto e estão com raiva. Eles afastaram 5 babás este mês. A última durou 6 horas. Ele se inclinou para a frente. Se você durar 48 horas, eu pagarei suas dívidas. Todas elas. Se você sair antes disso, você não ganha nada. O coração de Arya martelava contra suas costelas. Era um pacto com o diabo. Mas ela pensou em Mia dormindo no sofá de uma vizinha. Feito, ela sussurrou. Mas eu faço do meu jeito, sem guardas no berçário, sem interferência. Os olhos de Dante se estreitaram. Um lampejo de divertimento, ou talvez perigo cruzando seu rosto. Você tem até segunda-feira de manhã, senhora Penélope. Tente não morrer. As primeiras 6 horas foram guerra psicológica. Arya recebeu um quarto de hóspedes que, limpa a garganta, era mais bonito do que qualquer apartamento que ela já tinha alugado. Mas ela não teve tempo para desfrutar dos lençóis de 1000 fios. No momento em que ela entrou na ala das crianças, o assalto começou. Limpa a garganta. Começou com o acidente. A Arya entrou na sala de jogos para encontrar um complexo fio-armadilha feito de linha de pesca esticado através da moldura da porta. Limpa a garganta. Ela pisou sobre ele casualmente, avistando-o apenas porque costumava montar armadilhas semelhantes para seu irmão. Você perdeu um ponto, ela disse para o quarto vazio. Risinhos irromperam do armário. Na hora do jantar, as coisas escalaram. A cozinheira, uma mulher aterrorizada chamada Maria, empurrou uma bandeja de comida para Arya e recusou-se a entrar na sala de jantar. Eles mordem, Maria sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Arya pegou a bandeja. Espaguete e almôndegas simples. Ela entrou na sala de jantar, onde os 3 meninos estavam sentados em uma longa mesa, parecendo executivos de conselho de administração em miniatura, tramando uma aquisição hostil. Comam, Arya disse colocando os pratos. Está envenenado. Leo, o líder do trio, disse desafiadoramente. Ele cruzou os braços. Papai diz para nunca comer comida que você não viu ser preparada. Arya sentou-se, pegou um garfo e deu uma mordida enorme do prato de Leo. Ela mastigou lentamente, engoliu e esperou. Não envenenado, apenas um pouco pesado no orégano. Agora comam. Mateu e Enzo olharam para Leo. Leo estreitou os olhos. Você não tem medo do papai. Eu tenho medo de morrer de fome, Arya disse honestamente. E eu tenho medo de desperdiçar comida. Eles não comeram muito, mas não jogaram os pratos. Foi uma pequena vitória. No entanto, a noite estava longe de terminar. Às 2 horas da manhã, o alarme de incêndio rasgou a casa. A Arya saltou da cama, pegando seu roupão. Ela correu para o corredor, colidindo forte com uma sólida parede de músculo. Dante. Ele estava sem camisa, uma arma na mão, seu peito ofegando. Onde estão eles? Ele latiu, verificando os cantos. Os meninos, Arya ofegou. Alarme falso. Um guarda de segurança gritou do final do corredor. Alguém puxou a alavanca na ala leste. Dante abaixou a arma. Os músculos em suas costas ondulando com tensão. Ele virou-se para a Arya, seus olhos em brasa. Controle-os, senhorita Penélope, ou saia. Ele saiu furioso, deixando a Arya parada lá, abalada não pelo alarme, mas pelo poder bruto e aterrorizante do homem. Ele não era apenas um pai. Ele era um soldado, constantemente esperando um ataque. No dia seguinte, nossas 24 foram piores. Eles colaram seus sapatos no chão. Eles esconderam seu telefone. Limpa a garganta, Enzo,
O mais quieto olhou-a diretamente nos olhos e disse que sua mãe estava voltando. Então ela deveria apenas ir embora. Isso partiu o coração de Arya. Ela conhecia o arquivo. A mãe deles tinha morrido em um atentado a carro-bomba 2 anos atrás. Um ataque destinado a Dante. Na noite do segundo dia, Arya estava exausta. Seu cabelo estava uma bagunça. Suas roupas estavam manchadas de tinta. Outra armadilha. E sua paciência estava se esgotando. Ela sentou no chão do corredor, com a cabeça entre as mãos. Dante passou. Ele parou olhando para ela. Por um segundo a máscara escorregou. Ele parecia cansado. O carro está esperando para levá-la à estação de trem. Ele disse baixinho. Você quase conseguiu. Arya olhou para cima. Eu tenho 12 horas restantes. Você parece derrotado. Eu pareço uma mãe. Ela retrucou, levantando-se. E eu não vou a lugar nenhum. Dante a encarou, um estranho calor flamejando em seus olhos. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Por quê? Por que ficar? Eles odeiam você. Eles não me odeiam, Dante, ela disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Eles odeiam que estão sozinhos e, francamente, você também está. O silêncio se estendeu espesso e perigoso. Dante parecia que poderia beijá-la ou estrangulá-la. Cuidado, Arya. Você vê coisas que não estão lá. Ele se afastou, mas ele não pediu o carro. O ponto de virada veio na manhã seguinte, hora 47. Os meninos recusaram sair da cama. Eles estavam em greve de fome. A equipe da casa estava em pânico. Dante estava gritando em seu telefone em italiano, andando pelo foyer claramente no limite de sua paciência. Arya entrou na cozinha. Ela ignorou o chefe aterrorizado. Ela abriu a geladeira. Farinha, leite, ovos, bacon, açúcar mascavo, canela. Ela pediu. Ela trabalhou rapidamente. O cheiro começou a se espalhar pelo sistema de ventilação. Não era o cheiro da criação complexa de um chefe gourmet. Era o cheiro de conforto. Conforto quente, doce, gordo, salgado. Ela levou a travessa para o quarto do menino. Ela não exigiu que abrissem a porta. Ela apenas sentou no chão do lado de fora do quarto deles com um prato. É uma pena, ela disse alto para si mesma. Este bacon caramelizado é o melhor que já fiz. E estas panquecas têm gotas de chocolate dentro. Acho que terei que comê-las todas. Ela deu uma mordida, fazendo um barulho exagerado de deleite. A porta rangeu e abriu. 3 pares de olhos espiaram para fora. Gotas de chocolate, Enzo sussurrou. E xarope secreto, Arya disse. Mas vocês têm que sentar comigo aqui no chão, ao estilo piquenique. Lenta, cansadamente eles saíram. Eles sentaram, eles comeram. E então, pela primeira vez em 2 anos, a casa foi preenchida com o som de crianças rindo enquanto Arya limpava o xarope do nariz de Mateo. Arya não o viu, mas Dante estava observando do final do corredor. Ele ficou paralisado, sua mão apertando o batente da porta. Ele não tinha ouvido aquele som desde que sua esposa morreu. Ele olhou para a mulher sentada no chão em suas roupas manchadas alimentando seus filhos selvagens e sentiu algo em seu peito se quebrar. As 48 horas terminaram. Ela tinha ganhado. Mas enquanto Arya olhava para cima e cruzava os olhos com o amanhecer da máfia, ela percebeu que o verdadeiro perigo estava apenas começando. Porque agora ela não era apenas a babá. Ela era a mulher que tinha violado sua fortaleza. E Dante Mancini era um homem que nunca soltava o que pertencia a ele. O cheque estava sobre a mesa de mogno entre eles. Era um pedaço de papel, mas para Arya era liberdade. Era aluguel por 1 ano. Eram sapatos novos para Mia. Era ar em seus pulmões. Dante Mancini a observou encarar. Ele estava recostado em sua cadeira de couro, as sombras da biblioteca cortando seu rosto, fazendo suas maçãs do rosto afiadas parecerem ainda mais severas. Ele não tinha falado desde que a chamou do corredor onde ela tinha alimentado seus filhos. Você ganhou, Dante disse finalmente.
Sua voz não era de celebração. Era resignada como um general admitindo uma derrota tática. A dívida está quitada. O dinheiro é seu. Arya estendeu a mão para o cheque, seus dedos tremendo ligeiramente. Ela esperava que ele a dispensasse. Pegue o dinheiro e corra. Seus instintos gritaram. Pegue Mia e vá. No entanto, Dante continuou sua mão aterrissando na mesa com um baque pesado, parando sua retirada antes mesmo que ela se movesse. Nós temos um problema. Arya congelou. Eu sobrevivi às 48 horas. Nós tínhamos um acordo. O acordo era pelo dinheiro. O problema são os meninos. Dante levantou-se e caminhou até a janela, olhando para os extensos terrenos encharcados pela chuva. Ele parecia um prisioneiro em seu próprio reino. Eles não comeram uma refeição completa em semanas. Eles não riram em 2 anos. Hoje eles fizeram ambos. Ele virou-se para encará-la. A intensidade em seus olhos roubou-lhe o fôlego. Se você for agora, você destrói o progresso. Você arranca a atadura de uma ferida que acabou de começar a coagular. Eu não posso deixar você fazer isso. Você não pode me deixar. A espinha de Arya se endireitou. Senhor Mancini, eu tenho uma filha que está atualmente dormindo no sofá de uma vizinha. Porque eu não posso trazê-la aqui. Eu não posso viver nesta fortaleza. Eu tenho uma vida. Traga-a. As palavras pairaram no ar, pesadas e absolutas. Arya piscou. Com licença, traga sua filha. Mia, é isso? Dante voltou para a mesa, seus movimentos fluidos e predatórios. Eu tenho 5 alas de hóspedes. Eu tenho segurança privada que rivaliza com o serviço secreto. Sua filha estará mais segura aqui do que em qualquer lugar em Queens. Você viverá aqui. Você cuidará dos meus filhos e, em troca, eu triplicarei o salário. Você quer que eu mude minha filha de 6 anos para a casa do homem mais perigoso de Nova York? Arya perguntou, sua voz subindo. Uma casa onde vocês são atirados em hóspedes, onde as janelas são à prova de balas por uma razão. Dante parou a polegadas dela. Ela podia sentir o cheiro do sabão em sua pele e o fraco cheiro metálico de perigo que se agarrava a ele. Ele se impunha sobre ela, mas ele não se inclinou para intimidar. Ele se inclinou para suplicar, embora um homem como ele nunca chamaria isso de tal. Eu sou perigoso para meus inimigos, Arya. Ele disse, sua voz caindo para um sussurro ranzinza. Mas para aqueles sob minha proteção, eu sou o lugar mais seguro na terra. Meus filhos precisam de você. E eu acho que talvez você precise desta segurança mais do que admite. Ele estava certo. E isso a aterrorizou. A mudança aconteceu em um borrão de SUVs pretos e mudadores silenciosos. Quando Arya trouxe Mia pelas portas da frente na tarde seguinte, a casa parecia diferente. Estava prendendo a respiração. Mia era pequena para sua idade, agarrando um coelho de pelúcia esfarrapado, seus olhos arregalados enquanto ela observava os pisos de mármore e o lustre que parecia lágrimas congeladas. Mamãe, isso é um castelo, Mia sussurrou. Meio que querida. Arya apertou sua mão, mas lembre-se das regras. Fique perto de mim. O encontro aconteceu nas escadas. Os trigêmeos, Léo, Mateu e Enzo, apareceram no corrimão como gárgulas. Eles olharam para Mia. Mia olhou para eles. Arya se preparou para um insulto, uma pegadinha ou um grito. Léo, o líder do anel, estreitou os olhos. O que é aquilo? Eu sou Mia, sua filha cantou, sua voz tremendo, mas corajosa. Eu tenho 6. Nós temos 6. Enzo sussurrou, inclinando a cabeça. Mateu apontou para o coelho. Aquele coelho tem apenas uma orelha. Ele estava na guerra, Mia disse solenemente. Por um longo e agonizante minuto, o silêncio se estendeu. Então Léo desceu um degrau, depois outro. Ele parou na frente de Mia. Ele olhou para o coelho, depois para seus sapatos, depois para a Arya. Ela come panquecas também? Léo perguntou a Arya. Ela come, Arya disse, soltando um suspiro que ela não sabia que estava prendendo. Bem, Léo decidiu. Ela pode ver a sala de jogos,
mas ela não pode tocar no caminhão vermelho. O caminhão vermelho é meu. Não foi um abraço, mas na casa Mancini foi um tratado de paz. Mais tarde, naquela noite, a casa se acomodou em um silêncio pesado. Arya tinha enfiado Mia em uma cama que parecia pertencer a uma princesa. Incapaz de dormir, Arya desceu até a cozinha para pegar água. A casa estava escura, sombras se estendendo longas pelo chão. Enquanto ela passava pela biblioteca, a porta estava ligeiramente entreaberta. Ela ouviu o tilintar de vidro. Ela não deveria olhar, ela deveria continuar andando. Mas a curiosidade era uma droga perigosa. Arya espiou para dentro. Dante estava sentado em uma poltrona, um copo de líquido âmbar em sua mão. Mas ele não estava sozinho. Seu chefe de segurança, um homem marcado chamado Silas, estava perto da lareira. A remessa nos docas foi comprometida. Silas estava dizendo sua voz baixa. A família Russo está ficando ousada, Dante. Eles sabem que você está distraído. Eles sabem sobre a nova babá. O coração de Arya parou. Dante deu um gole lento, seus olhos fitando o fogo. Deixe-os vir. Se eles puserem um pé nesta propriedade, eu queimarei toda a sua linhagem até o chão. Eles não estão mais apenas visando o negócio. Silas avisou. Eles estão procurando por fraquezas. Os meninos, a mulher. Dante levantou-se, estilhaçando o copo em sua mão contra a lareira. Ótimo. A violência foi repentina, explosiva. A mulher não é uma fraqueza. Ela é funcionária. Ela é nada. Arya recuou, uma dor aguda em seu peito. Ela é nada. Ela virou-se para fugir, mas seu pé arrastou-se contra o mármore. A cabeça de Dante virou-se bruscamente para a porta. Quem está aí? Arya congelou. Ela entrou na luz da soleira da porta, apertando seu roupão. Apenas eu pegando água. Eu não quis interromper. O rosto de Dante era uma máscara de fúria fria. Mas enquanto ele olhava para ela, para seus pés descalços, seu cabelo bagunçado, a vulnerabilidade em seus olhos, a raiva pareceu escoar, substituída por algo mais escuro, mais quente. Ele dispensou Silas com um aceno de sua mão. O guarda saiu fechando a porta, deixando-os sozinhos na sala escura iluminada pelo fogo. Quanto você ouviu? Dante perguntou, andando em direção a ela. O suficiente para saber que sou um alvo? Arya disse, sua voz tremendo. E o suficiente para saber que não sou nada para você. Dante parou. Ele olhou para sua mão, onde um pequeno corte do vidro estava sangrando. Ele não parecia sentir. Eu disse isso para proteger você, Arya, ele murmurou. Se meus inimigos pensam que você importa para mim, você se torna um pornô. Se eles pensam que você é nada, você está segura. E eu sou, Arya sussurrou, olhando para ele. Eu importo? Dante estendeu a mão. Por um segundo, ela pensou que ele tocaria seu rosto. Sua mão pairou a polegadas de sua bochecha, o calor irradiando de sua pele para Darelan. O ar entre eles crepitava com palavras não ditas com uma atração magnética que desafiava a lógica. Você é a única pessoa que fez meus filhos sorrirem em 730 dias, Dante disse roucamente. Você importa demais, e é por isso que você deveria ter ido embora. Ele puxou sua mão de volta como se estivesse queimado, virou as costas para ela e olhou para o fogo. Vá para a cama, Arya. Tranque sua porta. 3 dias passaram em uma calma estranha e frágil. Arya se acomodou em uma rotina. Ela fazia o café da manhã, sempre com um ingrediente secreto para manter os meninos engajados. Ela mediou discussões sobre blocos de Lego. Ela observou Mia se integrar lentamente ao pequeno e feroz grupo dos trigêmeos. Surpreendentemente, os meninos ficaram protetores dela. Quando Mia caiu e arranhou o joelho no jardim, Enzo foi quem correu para pegar um curativo, e Mateo ameaçou socar o chão por machucá-la. Mas a sombra da conversa de Dante com Silas pairava sobre Arya. Ela sentia olhos nela constantemente. Os guardas no perímetro pareciam dobrar. Os portões nunca abriram.
Na quinta-feira, o sol finalmente rompeu as nuvens cinzentas de Nova York. Os jardins da propriedade eram magníficos, um labirinto de sebes altas, roseiras e fontes de pedra. A Ria decidiu que as crianças precisavam de ar fresco. Ela sentou em um banco de pedra, observando Mia e os meninos se perseguirem pelo roseiral. O ar cheirava a terra molhada e flores desabrochando. Por um momento, ela esqueceu a máfia, as armas e o homem taciturno na torre alta. Eles parecem normais, uma voz disse. Arya pulou. Dante estava de pé atrás do banco. Ele não estava usando seu paletó, apenas uma camisa social branca com as mangas arregaçadas, revelando antebraços musculosos e tatuados. Uma tatuagem de uma cruz enrolada em seu pulso esquerdo. Eles são normais, Arya disse, movendo-se para dar-lhe espaço. Para sua surpresa, ele sentou-se ao lado dela. O banco não era grande. Sua coxa roçou em seu vestido. O contato enviou um choque de eletricidade através dela. Eles não eram. Dante corrigiu. Não até você. Você tem um dom, Arya. Não é um dom. É apenas escutar. Crianças gritam quando não se sentem ouvidas. Ela olhou para ele de lado. Adultos também. Eles apenas usam métodos diferentes, como quebrar copos. Dante soltou um som que era quase uma risadinha. Isso transformou seu rosto, tirando 10 anos de sua idade. Touché. Eles sentaram em silêncio observando as crianças. Era pacífico, íntimo. Parecia que eles eram um casal observando sua prole, não um chefe e sua funcionária. Como ela morreu? Arya perguntou suavemente. Ela sentiu que era a hora. O sorriso de Dante desapareceu. O gelo retornou. Carbono. Estávamos saindo de uma gala. Eu deveria dirigir, mas atendi uma ligação. Ela entrou primeiro. Eu assisti acontecer dos degraus. A mão de Arya voou para sua boca. Dante, sinto muito. Os meninos estavam no banco de trás. Ele disse, sua voz vazia de emoção, o que era pior do que chorar. A explosão arremessou o carro, mas o chassi blindado manteve a parte de trás intacta. Eles gritaram por ela enquanto o fogo a levava. Eu não conseguia abrir a porta. Minha segurança teve que me arrastar para longe. Ele olhou para Arya, seus olhos poços negros de tormento. É por isso que eles estão quebrados. É por isso que eu sou um monstro. Eu falhei em proteger a única coisa que importava. Arya não pensou. Ela estendeu a mão e cobriu a mão dele com a dela. Sua pele estava fria. Você não é um monstro, Dante. Você é um homem que ainda está queimando naquele fogo. Dante olhou para suas mãos unidas. Ele não se afastou desta vez. Ele virou a mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Seu aperto era forte, desesperado. Ele olhou para a boca dela, seu olhar caindo, escurecendo. Arya, ele sussurrou. O ar ficou rarefeito. Limpa a garganta. Ele se inclinou. O coração de Arya martelava um ritmo frenético contra as suas costelas. Ela queria que ele a beijasse. Deus a ajude. Ela queria que o monstro a beijasse. Estalo. O som não era alto. Parecia um galho seco quebrando. Mas Dante se moveu com velocidade aterrorizante. Antes que Arya pudesse piscar, Dante a derrubou do banco, jogando-a na terra atrás da estrutura de pedra. Fique abaixada, ele rugiu. Outro estalo. Um pedaço do banco de pedra onde a cabeça de Arya estivera um segundo atrás explodiu em pó. Um atirador. Meninos, abaixem-se! Dante gritou, sua voz ecoando pelo jardim como um trovão. Pelo gramado, as crianças congelaram. Mia gritou, Silas! Dante berrou em seu microfone de lapela, seu corpo cobrindo o de Arya, protegendo-a completamente. Setor 4, estamos sob 4. Peguem as crianças. Arya não conseguia respirar. Seu rosto estava pressionado na grama. O peso pesado do corpo de Dante esmagando-a, protegendo-a. Ela podia sentir o coração dele batendo contra suas costas. Não com medo,
mas no ritmo rápido e controlado de um predador entrando em combate. Dante, as crianças, ela soluçou na terra. Mia, Silas as tem. Dante rosnou em seu ouvido. Não se mexa. Se você levantar a cabeça, você morre. Tiros irromperam da parede do perímetro. Fogo automático rápido dos guardas de Dante respondendo ao combate. O pedaço do jardim foi estilhaçado pela sinfonia caótica da guerra. Dante se moveu, puxando uma pistola do coldre na parte inferior de suas costas. Ele olhou para ela, seu rosto manchado de sujeira, seus olhos selvagens. Eu te disse, ele sibilou, sua voz entrelaçada com uma mistura aterrorizante de raiva e adrenalina. Eu te disse para ir embora. Agora você está na guerra. Ele não esperou por uma resposta. Ele rolou para fora dela, agachando-se baixo, e começou a atirar de volta em direção à árvore-linha. Enquanto Arya jazia tremendo na terra, observando o homem que ela quase beijou se transformar em um assassino, ela percebeu a verdade. A tensão romântica não era o perigo. O bacon caramelizado não era a solução. A família Russo não tinha apenas enviado um aviso. Eles tinham declarado uma execução. E Arya Penélope não era mais apenas a babá. Ela era dano colateral. O mundo tinha encolhido para o tamanho de uma sala de pânico. Estava localizada atrás de uma falsa estante na cave, um espaço de aço reforçado e arestri reciclado. Não parecia um bunker. Parecia um apartamento de luxo sem janelas. Mas a falta de luz natural era opressora. Parecia uma tumba. A Arya sentou na beira de um sofá de couro, suas mãos tremendo enquanto ela acariciava o cabelo de Mia. Sua filha tinha finalmente adormecido, agarrando o coelho de uma orelha, exausta da queda de adrenalina. Os trigêmeos estavam agrupados no chão, jogando um jogo silencioso de cartas. Eles não estavam chorando. Eles não estavam fazendo perguntas. Seu estoicismo era mais doloroso do que quaisquer lágrimas. Eles eram soldados em miniatura, esperando pelo tudo claro. A pesada porta de aço gemeu e sibilou enquanto os selos hidráulicos desengatavam. Arya estremeceu, puxando a forma adormecida de Mia para mais perto. Dante entrou. Ele tinha se desfeito de seu paletó. Sua camisa branca estava arruinada, manchada de sujeira de grama, e uma mancha de carmesim em seu ombro esquerdo que estava se espalhando com velocidade aterrorizante. Silas o seguiu, parecendo sombrio, segurando um tablet e falando em um fone de ouvido. Assegure o perímetro. Dante ordenou sua voz desprovida de inflexão. Se um esquilo cruzar o gramado, eu quero saber sobre isso e descobrir como eles souberam que estávamos no jardim. Aquele cronograma não era público. Silas assentiu uma vez e recuou a pesada porta, selando-os novamente. Dante estava de pé no centro do quarto. Ele parecia um animal enjaulado. A energia irradiando dele era volátil, uma mistura de raiva homicida e protetividade aterrorizada. Ele passou a mão pelo cabelo, deixando um rastro de sujeira em sua testa. Ele não olhou para a Arya. Ele olhou para os meninos. Ele os contou. 1, 2, 3. Então ele olhou para Mia. 4. Somente então seus olhos deslizaram para a Arya. Você está machucada? Ele perguntou. A pergunta era uma exigência, não uma cortesia. Não, Arya sussurrou. Ela gentilmente moveu Mia de seu colo para as almofadas e levantou-se. Suas pernas pareciam gelatina, mas ela as forçou a sustentar seu peso. Ela caminhou em direção a ele. Limpa-lhe a garganta. Mas você está. Dante olhou para seu ombro como se surpreso ao encontrá-lo anexado ao seu corpo. É um arranhão. Detritos do banco. Não é nada. Está sangrando através do tecido. Dante, sente-se. Eu preciso fazer ligações. Eu preciso sentar. A voz de Arya não era alta, mas era de aço. Ela apontou para a poltrona no canto. Por um momento, Dante parecia pronto para discutir. Sua mandíbula trabalhou um músculo esvoaçando em sua bochecha, mas a adrenalina estava diminuindo, deixando-o com o rosto pálido.
Ele afundou na cadeira com uma expiração pesada que soou como uma rendição. Arya foi ao kit médico de emergência montado na parede. Ela tinha verificado seu conteúdo antes, hábito de uma mãe que estava sempre preparada para arranhões e hematomas. Ela pegou tesouras, gores antissépticos e fita. Ela se ajoelhou entre suas pernas. A intimidade da posição foi imediata e avassaladora. Ela podia sentir o cheiro de pólvora nele misturado com o cheiro de ferro de sangue e seu próprio almíscar. Isso vai estragar a camisa, ela murmurou, levando as tesouras à sua manga. Compre-me uma nova, ele rocou. Ela cortou o tecido. A ferida era feia, um corte profundo onde um caco de pedra tinha cortado através do músculo deltoide. Não era um buraco de bala, mas era profundo e zangado. Arya encharcou uma compressa de gaze em antisséptico. Isso vai arder. Dante nem piscou. Ele observou seu rosto enquanto ela trabalhava. Ele observou sua testa franzir em concentração. O jeito que ela mordia seu lábio inferior. Você não gritou, Dante disse suavemente. No jardim. A maioria das pessoas grita. Limpa a garganta. Eu estava muito ocupada tentando não morrer. Arya disse, suas mãos firmes apesar do batimento acelerado de seu coração. Ela pressionou os gores na ferida. E eu sabia que gritar não pararia uma bala. Você me ensinou isso. Eu não com palavras, ela disse olhando para ele. Seus rostos estavam a polegadas de distância. Com como você vive. Pânico é um luxo. Nós não temos esse luxo agora. Os olhos de Dante procuraram os dela, procurando o medo que ele esperava encontrar. Em vez disso, ele encontrou resolução. Ele estendeu a mão com sua mão boa e colocou uma mecha solta de cabelo atrás da orelha dela. Seu polegar roçou sua maçã do rosto, demorando-se ali. Eu quase te matei, ele sussurrou. A confissão pairou pesada no ar reciclado. Eu estava distraído. Eu estava olhando para sua boca em vez da linha das árvores. Eu baixei a guarda porque eu queria. Ele parou, seu polegar traçando a linha de sua mandíbula. Você queria ser um homem em vez de um amanhecer. Arya terminou por ele. Ela parou de limpar a ferida e repousou sua mão em seu peito bem sobre seu coração. Estava batendo lento e forte. Não se desculpe por isso. Eu tenho que... Dante disse sua voz áspera. Porque ser um homem mata pessoas. Ser o amanhecer os mantém vivos. Eu não posso me dar ao luxo de ser o homem. Arya, não enquanto você estiver aqui. Ele se afastou, quebrando o contato. A perda de seu toque pareceu uma frieza física se assentando sobre ela. Termine a atadura, ele comandou, sua voz ficando dura novamente, as paredes se levantando de volta. Então durma um pouco. Estamos em quarentena até que eu encontre o vazamento. Ninguém sai deste quarto. A Arya terminou de colar os gores em silêncio. Ela entendeu o que ele estava fazendo. Ele estava empurrando-a para longe, para a segurança dela. Ele estava recuando de volta para o monstro, porque ele acreditava que o monstro era a única coisa que poderia salvá-los. Mas enquanto ela caminhava de volta para o sofá para deitar-se ao lado de sua filha, ela sabia que era tarde demais. Ele já a tinha deixado entrar, e ela tinha visto o homem aterrorizado e amoroso sob a armadura. 24 horas em um bunker fazem coisas estranhas à percepção do tempo. Dia e noite se tornaram irrelevantes. A única medida de tempo era o zumbido rítmico do sistema de filtragem de ar e o batimento do próprio coração de Arya. Na manhã do segundo dia, as crianças estavam inquietas. Os trigêmeos estavam desmontando os móveis para construir um forte. Mia estava ajudando-os, tendo sido totalmente induzida em sua pequena unidade caótica. Dante tinha passado o tempo todo no canto, grudado em seu laptop seguro e telefone via satélite, falando em italiano rápido. Seu humor era trovejante. A caça ao toupeira estava dando em nada. Quem quer que seja, Dante disse a Silas, que tinha descido para entregar comida. Eles são bons.
sem chamadas de saída não autorizadas, sem mensagens criptografadas interceptadas. Os alarmes de perímetro foram colocados em loop com um atraso de 10 segundos que requer nível de autorização 4. Arya estava sentada no chão dobrando cobertores, mas suas orelhas se pricricaram. Nível de autorização 4. Isso o reduziu ao círculo interno, a equipe doméstica, os guardas seniores. Silos parecia exausto. Eu interroguei o turno do dia. Nada. Tô começando na equipe da noite agora. Dante, é possível que tenha sido um microfone direcional. Talvez eles não soubessem que estávamos no jardim. Eles apenas tiveram sorte. Atiradores não dependem da sorte. Dante estalou. Eles sabiam a hora. Eles sabiam a localização. Alguém contou a eles. Silas assentiu e virou-se para sair. Vou trazer mais café. Espere, Arya disse. Ambos os homens viraram para olhá-la. O atraso, Arya disse levantando-se. Você disse que os alarmes do perímetro estavam em loop como nos filmes. Uma gravação tocando sobre o feed real. Essencialmente, Dante disse impaciente. Por quê? Por causa da estática, Arya disse lentamente, sua mente voltando para a noite anterior ao ataque. 2 noites atrás, eu não conseguia dormir. Eu estava andando pelo corredor perto da ala leste. Ouvi um rádio. Estava crepitando, estático, mas não como má recepção. Soava rítmico. Os olhos de Dante se estreitaram. Os rádios digitais não têm estática. Eles são frequências criptografadas. Exatamente, Arya disse. Não era o rádio de um guarda. Soava como interferência, como quando você coloca um celular muito perto de um alto-falante. Dante olhou para Silas. O ar na sala mudou, carregado de súbita percepção. Os babás eletrônicos, Dante disse. Silas ficou pálido, o velho sistema no berçário. Nós nunca removemos a fiação quando os meninos cresceram demais para ele. Se alguém grampeou a linha direta do velho interfone do berçário, Dante disse, sua voz mortalmente quieta. Eles não precisariam enviar um sinal para fora. Eles poderiam apenas transformá-lo em um transmissor, um dispositivo de escuta que contorna a varredura digital. E o berçário, Arya adicionou, seu estômago revirando e com vista para o roseral. Quem tem acesso ao armário de utilidades da ala leste? Dante perguntou a Silas. Silas hesitou. É baixa segurança, limpeza, manutenção e o tutor particular. Sr. Sterling? Arya franziu a testa. O velho que os ensina francês, ele mal consegue andar. Ele anda bem quando pensa que ninguém está olhando. Léo interrompeu do forte. Todos congelaram. Eles viraram para olhar o de 6 anos. Léo espiou a cabeça para fora da almofada. Fortaleza. Sr. Sterling corre para seu carro quando chove. Ele corre rápido e ele tem um telefone queimador. Eu o vi em sua bolsa. Dante se moveu. Ele não correu. Ele borrou. Ele pegou sua arma da mesa e estava na porta de aço em 1 segundo. Silas, fique com eles. Sele a porta. Se eu não voltar em 10 minutos, inicie o protocolo 0. Dante! Arya gritou, correndo em direção a ele. Ele parou sua mão no teclado. Ele olhou de volta para ela. A raiva estava lá, mas estava focada agora, fria, calculista. Fique aqui, Arya, ele comandou. Ele está na casa. Ela perguntou, sem fôlego. O tutor? Ele está agendado para uma lição às 14 horas. Dante verificou seu relógio. Ele está na biblioteca, esperando. Limpa a garganta. Dante abriu a porta e desapareceu na escuridão do corredor do porão. A porta sibilou fechada, trancando Arya dentro. Mas Arya Penélope não era uma mulher que esperava bem. Ela virou-se para Silas. O homem grande estava verificando sua arma de pé na frente da porta. Protocolo 0, Arya disse. O que é isso? Silas não olhou para ela. Significa que eu colapso os dutos de ventilação e esperamos pela extração. Significa que a casa está comprometida.
Ele está caindo em uma armadilha, Arya disse, a percepção atingindo-a como um golpe físico. Se Sterling é a toupeira e ele sabe que estamos em quarentena, ele sabe que Dante virá por ele eventualmente. Ele não está apenas esperando para ensinar francês. Dante pode se virar. Não se ele está emocional, Arya argumentou. Ele está zangado, Silas. Ele não está pensando claramente. Ele vai invadir lá para matar um traidor. Mas e se o traidor trouxe amigos? Silas hesitou. Ele sabia que ela estava certa. Dante tinha estado desequilibrado desde o jardim. Observe as crianças, Arya disse pegando um pesado castiçal de latão de uma mesa lateral. Era ridículo, inútil contra uma arma, mas era algo. Senhora Penélope, eu não posso deixar você. Você tem que proteger as crianças. Essa é sua diretriz primária. Minha diretriz é garantir que seu chefe não leve uma bala na cabeça. Arya estava de pé junto ao teclado. Abra-o, ou eu começo a gritar e acordo. Mia e eu prometo que uma criança de 6 anos gritando é pior que a máfia. Silas olhou para ela. Ele viu o desespero, mas também a lealdade feroz. Ele digitou o código. Você tem 5 minutos, Silas avisou. Então eu o selo para sempre. Arya escorregou para o corredor. A casa estava silenciosa, escura e fria. Ela se moveu descalça pelo mármore, o castiçal pesado em sua mão, seu coração martelando contra suas costelas, como um pássaro preso. Ela subiu as escadas furtivamente em direção à biblioteca. As portas duplas estavam fechadas. Ela encostou o ouvido na madeira. Ela ouviu vozes. Você realmente pensou que poderia escondê-la? Uma voz zombou. Não era a voz tremendo do velho tutor. Era mais jovem, mais afiada. Sterling, abandonando o ato. Os russos pagam melhor, Mancini. E eles me prometeram um assento na mesa. Você não terá um assento. A voz de Dante rugiu, baixa e perigosa. Você terá uma cova rasa. Talvez, Sterling riu. Mas não hoje. Clique. O som de um cão de arma sendo puxado para trás. Arya não pensou. Ela não calculou as probabilidades. Ela não considerou que ela era uma mãe solteira, sem dinheiro, em uma limpa à garganta, blusa de loja de segunda mão, indo contra um assassino de aluguel. Ela apertou o castiçal de latão com as 2 mãos, chutou a porta e gritou. Ei! Foi o suficiente. Sterling, que tinha uma arma apontada para o peito de Dante, estremeceu seus olhos, lançando-se para a soleira da porta por uma fração de segundo. Essa fração de segundo foi tudo o que Dante Mancini precisou. Ele não atirou. Ele avançou. Ele cobriu a distância, pedaço entre eles como uma cobra atacando, agarrando o pulso de Sterling e torcendo-o com um estalo nauseante. A arma caiu no chão com um baque. Dante enfiou o joelho na barriga de Sterling, dobrando-o ao meio. Então bateu a cabeça do homem na mesa. Silêncio. Dante estava de pé sobre o traidor inconsciente, seu peito ofegando. Ele lentamente virou a cabeça para olhar para a soleira da porta. Arya estava lá segurando o castiçal como um taco de beisebol ofegando. Dante olhou para o assassino de aluguel inconsciente, depois para o castiçal, depois para Arya. Seus olhos estavam arregalados, a adrenalina dilatando suas pupilas. Você... Ele respirou, dando um passo em direção a ela. Você é completamente insana. Eu estava ajudando. Arya ofegou, deixando cair o pesado objeto de latão. Seus joelhos cederam. Dante a pegou antes que ela caísse no chão. Ele a puxou para seu peito, enterrando seu rosto em seu pescoço. Ele estava tremendo. O poderoso Dante Mancini estava tremendo. Você salvou minha vida, ele sussurrou em sua pele. Estamos quites, Arya conseguiu dizer, envolvendo seus braços em sua cintura. Dante se afastou, emoldurando o rosto dela com as mãos. A intensidade em seu olhar a queimou. Não havia mais paredes, nem mais chefe e babá. Havia apenas um homem e uma mulher que tinham caminhado através do fogo juntos.
Não, Dante disse, sua voz áspera com emoção. Nós não estamos quites. Nós estamos apenas começando. E desta vez, quando ele se inclinou, nenhum atirador os interrompeu. Ele a beijou. Foi um beijo de posse, de alívio, de uma promessa que a aterrorizou e a emocionou. Tinha gosto de perigo e sobrevivência. Mas enquanto eles se separavam, sem fôlego, o rádio no cinto de Sterling crepitou e ganhou vida. Como está para baixo, movam-se. Queimem a casa. Dante congelou. Ele olhou para a área, seus olhos endurecendo para diamante. Eles não estão apenas enviando um atirador, ele disse, puxando-a em direção à porta. Eles estão enviando um exército. A corrida de volta ao porão foi um borrão de movimento e terror. A casa, antes um museu silencioso de luto, era agora uma zona de guerra. Vidro estilhaçou na distância. O abafado tum-tum-tum de tiros suprimidos ecoou dos andares superiores. Dante empurrou Arya e o inconsciente Sterling para o corredor. Então os arrastou em direção à entrada secreta. Ele digitou o código e a pesada porta de aço sibilou aberta. Lá dentro, o ar estava denso com o cheiro de medo. Silas levantou-se, sua arma levantada, mas a abaixou instantaneamente quando viu Dante. Os trigêmeos e Mia estavam agrupados no canto, olhos arregalados. Eles estão lá dentro, Dante disse, sua voz terrivelmente calma. Ele jogou o corpo de Sterling no canto. Silas, dê-me o rifle de assalto pesado. Você pega a arma lateral. Guarde a porta por dentro. Dante, Arya sem fôlego, agarrando seu braço. Você não pode sair lá sozinho. Você disse que é um exército. Dante virou-se para ela. Ele pegou o rosto dela em suas mãos, seus polegares limpando uma mancha de sujeira em sua bochecha. Eu não estou sozinho. Eu tenho tudo para lutar. Por 2 anos eu lutei porque eu queria morrer. Hoje eu luto porque eu quero viver. Ele olhou por cima do ombro dela para as crianças. Mantenha-os seguros. Se eu não voltar, não ouse. Arya sibilou, lágrimas finalmente transbordando. Não ouse me deixar com essas 4 crianças sozinha. Você volta, Dante. Mancini, isso é uma ordem. Um fantasma de um sorriso tocou seus lábios. Sim, senhora. Ele pegou o rifle e desapareceu no corredor. A porta de aço selou-se com um clangor final semelhante a uma tumba. Limpa da garganta. Por 20 minutos, o inferno choveu sobre eles. Arya sentou no chão, seus braços envoltos em todas as 4 crianças. Ela cantarolava a canção de ninar que costumava cantar para Mia. Uma melodia suave lutando contra as vibrações de explosões sacudindo o teto. Poeira choveu sobre eles. Léo enterrou seu rosto em sua camisa. Mia segurou a mão de Enzo. Eles eram um único nó aterrorizado de humanidade. Então silêncio. Silêncio absoluto e ressonante. Arya prendeu a respiração. Silas estava de pé junto à porta, suor escorrendo por sua têmpora, seu dedo no gatilho. O teclado apitou. Silas ficou tenso. Arya parou de respirar. A porta gemeu e abriu. Dante estava de pé lá. Sua camisa estava rasgada. Seu rosto estava machucado. E ele estava coberto de poeira e gesso. Mas ele estava de pé atrás dele pelo corredor. Arya podia ver a luz da manhã filtrando-se por uma janela quebrada. Acabou? Ela sussurrou. Dante soltou o rifle. Ele caminhou até eles, suas pernas pesadas, e caiu de joelhos na frente de Arya e das crianças. Ele os reuniu todos em um abraço massivo e esmagador. Ele enterrou seu rosto no ombro de Arya, tremendo com os tremores de adrenalina. Está acabado, ele rocou. Os russos se foram. A polícia está na folha de pagamento. Eles cuidarão da limpeza. Estamos seguros. O alívio era físico, uma onda que se chocou sobre eles. Os trigêmeos começaram a chorar, finalmente liberando o medo. Mia acariciou o cabelo bagunçado de Dante. Você parece um monstro, Dante, Mia disse seriamente. Dante se afastou, olhando para a garotinha, depois para seus filhos e finalmente para Arya. Seus olhos estavam brilhando.
Eu era um monstro, Mia, mas eu acho que estou pronto para ser um pai novamente. 3 meses depois, a cozinha cheirava a bacon caramelizado e café fresco. A luz do sol fluía pelas novas janelas reforçadas, refletindo nas paredes recém-pintadas. O escuro e sombrio Morcellum se foi, substituído por um lar cheio de luz e barulho. Arya estava de pé no fogão, virando panquecas. Ela não estava usando um terno de loja de segunda mão. Ela estava usando um roupão de seda e um anel de diamante em seu dedo que era pesado o suficiente para ancorar um barco. Chegando! Léo gritou. Os trigêmeos e Mia entraram trovejando na cozinha, um turbilhão caótico de mochilas e risadas. Eles subiram apressadamente nos bancos. Mateo me empurrou. Enzo gritou. Não fez. Fez sim. Basta. Uma voz profunda rugiu. Dante entrou. Ele não estava usando um terno. Ele estava usando jeans e uma camiseta preta. Ele parecia mais jovem, mais leve. Ele caminhou até os meninos, bagunçou o cabelo deles e beijou Mia na testa. Então ele caminhou até o fogão. Ele envolveu seus braços em Arya por trás, apoiando seu queixo no ombro dela. A equipe de segurança está pronta para a corrida escolar, ele murmurou contra sua orelha. E os papéis de adoção para Mia estão em minha mesa para você assinar. Arya se recostou nele, limpa da garganta, sentindo o batimento sólido e constante de seu coração. Ela se virou em seus braços, envolvendo-os dela em seu pescoço. Sabe, ela sorriu. A maioria das babás é demitida após 48 horas. Eu acho que eu abusei da minha hospitalidade. Dante a beijou um beijo lento e profundo que tinha gosto de xarope e para sempre. Você nunca foi a babá, Arya, ele sussurrou. Você foi a salvação. Ele pegou um pedaço de bacon, piscou para seus filhos e sorriu um sorriso real e genuíno. Agora alimente o exército. Nós temos uma vida para viver. E foi assim que Arya Penélope, uma mulher com os 42 em seu nome, entrou na cova do leão e domou a besta. Ela não usou armas ou ameaças. Ela usou a única coisa que a família Mancini tinha esquecido que existia amor. No final, o homem mais perigoso de Nova York não foi posto de joelhos por um amanhecer rival ou o FBI. Ele foi posto de joelhos por um prato de panquecas e uma mulher que se recusou a ter medo do escuro. Acontece que, às vezes, a única maneira de consertar uma família quebrada é adicionar mais algumas peças a ela. Uau! Que jornada de uma mãe solteira desesperada à rainha do submundo da máfia. Se você gostou desta história de perigo, romance e redenção, por favor, esmague esse botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer. Eu quero saber, você acha que Dante estava certo em manter Arya na escuridão por tanto tempo? Ou ele deveria ter contado a ela a verdade sobre o perigo mais cedo? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sino de notificação para que você nunca perca a próxima história emocionante. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.